Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 60 e vamos ver dos aforismos 237 até o 240. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre alguns temas muito interessantes e bem amplos, como na maioria dos casos. Um deles é sobre os setores da nossa vida e que sempre, qualquer um de nós vai ter aquele setor que precisa de maior foco e vai ser mais desafiador vencer barreiras, desafios, as dificuldades de cada um. Cada um de nós tem as suas dificuldades e tem aquele setor que pega mais do que outros. A gente sabe que existem diversos setores e sempre tem algum que é como uma pedra no sapato, como se diz. E a gente precisa colocar muito mais empenho, muito mais energia, se nós quisermos ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz e harmoniosa. Nós vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo. Outro tema também é sobre a gente ter muito cuidado com quem a gente compartilha os nossos segredos. Aquilo que é muito internalizado e que a gente tem medo de compartilhar. A gente não pode compartilhar com qualquer pessoa, tem que ser alguém de muita confiança e que tenha neutralidade para acolher aquilo que a gente falar sem se utilizar isso contra nós, entende? É muito importante isso e eu vou trazer um viés bem psicológico, terapêutico para esse lado também. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, gente, a gentileza de dar um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Da mesma forma lá no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim vocês vão estar contribuindo para que mais e mais pessoas conheçam esses estudos, certo, gente? Vamos lá começar pelo 237, que diz assim: nunca partilhar segredos com superiores. Pensará partilhar peras, mas partilhará pedras. Muitos pereceram por serem confidentes. Eram como as colheres feitas de casca de pão e se expuseram ao mesmo risco. Ouvir as confidências de um príncipe não é privilégio, mas um fardo. Muitos quebram o espelho que os lembra de uma feiura. Não suportam ver aqueles que o veem. Você não será bem visto, se viu algo ruim. Que ninguém nos deva muita obrigação, em especial os poderosos. Mas, se assim for, que seja mais por benefício que lhes proporcionamos do que por favores que nos fizeram. As confidências dos amigos são as perigosas de todas. Quem revela seus segredos a outro, torna-se escravo dele. E tal constrangimento um soberano não suporta por muito tempo. Para recuperar a liberdade perdida, passará por cima de tudo, até da razão. Segredos, pois, nem ouça, nem os revele. Esse aqui é um aforismo super bacana, gente, porque ele está falando sobre isso. Da gente ter muito cuidado com quem a gente revela os nossos segredos. Aquilo que a gente não conta nem para o nosso pai, nem para a nossa mãe, como se diz popularmente. E todos nós temos esses segredos, aquelas coisas mais internalizadas, que às vezes são traumas vividos na infância, são experiências muito difíceis que a gente não conseguiu lidar, porque a gente não teve bagagem emocional para isso. Tem uma série de questões que a gente morre de medo de compartilhar, que são esses nossos segredos mais escondidos, digamos assim, e a gente tem muita dificuldade de compartilhar com alguém. E isso tem que ser feito com muita cautela, porque se você compartilha com uma pessoa que não sabe guardar segredo, ela pode usar isso contra você. Ela pode depois até lhe manipular por conta daquilo que você disse para ela. Entende? Aí nessa hora eu faço questão de trazer o ponto de vista mais terapêutico. É muito importante que a gente busque algum tipo de terapia na qual a gente consiga se sentir à vontade para falar daquelas coisas mais difíceis, daqueles conteúdos mais internalizados. Aquilo, como eu comentei, que a gente não conta nem para os nossos pais, nem para os nossos melhores amigos, porque a gente tem uma certa vergonha de falar. Por que eu conto isso? Por conta da neutralidade, gente. O terapeuta, o papel dele é ser neutro.
como ele é uma pessoa que não é do seu convívio, não está com você de perto no seu dia a dia, ele não conhece a sua realidade nos pormenores. Então, você pode falar para ele tudo aquilo que você viveu, desde as coisas mais belas até as coisas mais complicadas, cabeludas, e ele vai lhe entender, não vai lhe julgar. Uma das melhores coisas em se fazer uma terapia é o não julgamento. Você pode falar as piores coisas que você já fez na vida, que ele não vai lhe julgar. Ele não vai dizer, você vai pro inferno, você é a pior pessoa do mundo. Não, isso não vai acontecer. E inclusive eu quero até abrir um parênteses, gente, para esclarecer uma dúvida de muitas pessoas. Tem muita gente que pensa que porque tem pessoas que tipo são amigas próximas ou da família que são terapeutas, que elas podem fazer um processo terapêutico normalmente com elas. Isso é um engano, gente. Inclusive quem faz a formação é uma das coisas mais básicas, mesmo psicologia ou psicanálise, que foi o meu caso, ou mesmo terapias holísticas, a gente é orientado a não fazer os procedimentos, o processo de análise, de sessões, terapias com pessoas muito próximas, pessoas da família, os melhores amigos, porque vai dar problema. A pessoa, quando for comentar aquilo que for mais profundo, mais internalizado, aquilo que ela tem dificuldade de falar, às vezes até para si própria, ela vai travar, ela não vai conseguir botar para fora isso, entende? Porque você é uma pessoa que está lá no seu universo, vocês se conhecem de perto. Por isso a importância de você buscar alguém fora. E eu espero que com isso esteja esclarecendo essa dúvida tão comum de tantas pessoas. Se você tem, sei lá, um primo, uma tia, um tio que seja terapeuta, não vá fazer sessões com essa pessoa, por mais competente que ele ou ela seja, por conta disso. As coisas mais profundas você não vai ter coragem de se abrir, você vai criar resistências, é a linguagem que a gente utiliza, você vai criar resistências no processo. Então, para que isso não aconteça, busque uma terapia de algum profissional, alguém que não seja próximo a você no sentido afetivo e emocional, sabe? E assim, só para complementar, né, o que esse aforismo está trazendo, é isso, que pessoas que sabem dos seus segredos, muitas vezes, quando elas não têm esse senso de ética, de respeito profundo, ela pode utilizar isso contra você. Digamos, alguma situação que ela possa, sei lá, se sair por baixo, perdendo, ela pode dizer, lembra daquilo lá que eu lhe falo, que você me contou? Eu vou contar para todo mundo lá na empresa, eu vou contar para todo mundo da sua família. Ela fica com um processo de barganha, ela fica passando na cara para poder a outra pessoa ficar com medo e ela acabar sendo capacho, praticamente escrava da outra. Percebe como isso é delicado? Então, para que você não passe por nada disso, que é extremamente comum, guarde os seus segredos e não conte para qualquer pessoa. Conte para uma pessoa que seja neutra e que não vale julgar. E aí, para que você faça isso, o melhor caminho é através de algum processo de terapia, um acompanhamento terapêutico. Beleza, gente? Vamos lá para o 238. Saber a peça que lhe falta. Muitos seriam pessoas completas se não lhes faltasse algo de que precisam para alcançar a altura de perfeição. Alguns seriam muito se cuidassem de muito pouco. Alguns carecem de seriedade, o que desmerece grandes talentos. Outros carecem de suavidade, cuja falta os próximos logo sentem, em especial quando detêm poder. Alguns carecem de atividade e outros de ponderação. Se notados, tais defeitos poderiam ser supridos facilmente, pois o cuidado pode fazer o hábito uma segunda natureza. Esse aqui é um aforismo que ele colocou uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas a sua proposta, gente, ela é incrível, ela é genial, extremamente ampla. Desses aforismos de hoje, provavelmente é o que eu vou me ater um pouco mais, é esse. Aqui ele está falando, gente, que todos nós temos áreas, temos setores da vida que são essa pedra no sapato, que por mais que a gente invista, que a gente coloque energia, tempo, dedicação para melhorarmos nelas, elas sempre vão ser desafiantes para nós. E aí eu fazendo assim, uma espécie de mapeamento, e principalmente com a minha experiência de terapeuta e de conhecer outros terapeutas que trabalham de forma semelhante,
interagindo, conversando. Eu gosto de interagir e também de ouvir, conhecer as experiências de outros terapeutas, até por vídeos de YouTube, de Instagram, lives. Eu vejo, gente, que dos vários setores que a gente tem na vida, existem 4 que são os principais, digamos, pedra no sapato das pessoas. Quais são esses 4 setores? Profissão. Tem muitas pessoas que passam, às vezes, a vida inteira com altos problemas em relação a isso. O lado financeiro. Tem muitas pessoas que, mesmo que procurem cursos e mudar visões, elas têm muita dificuldade na questão financeira. O lado dos relacionamentos amorosos, que fica nessa coisa de sair de um e ir para outro, então é traído, fica naqueles processos repetitivos. E o outro é da saúde do corpo. A pessoa vive doente, ela acaba de se curar de uma doença, já emenda com outra e vive tomando remédios e não entende por quê. Principalmente esses 4 setores são os que normalmente as pessoas mais se queixam. E eu vejo isso muito claramente nas pessoas que eu atendo. E eu, como eu comentei, vendo as experiências de outros terapeutas, mais ou menos por aí, o que acontece mais comumente. Né? Eu quero pincelar um pouquinho de cada uma delas e inclusive contando um pouco do meu caso também, né? Porque eu sou ser humano como todo mundo, tenho os meus defeitos, tenho minhas dificuldades e tenho minhas pedras no sapato também. É claro que aqui eu não comentei todos os setores, tem outros setores que às vezes também são muito desafiadores, mas de um modo geral são esses os principais. Tem pessoas que os maiores desafios estão no campo da família, de conseguir lidar bem com as dificuldades familiares, o convívio familiar. Tem outras pessoas que é no campo das amizades, que não conseguem fluir boas amizades, ou então a espiritualidade é uma bagunça. Mas, como eu comentei, esses 4 são os principais, gente. E uma das coisas que eu queria trazer, né, como reflexão dentro desse aforismo é que quando a gente tem essa coragem de expressar com muita sinceridade que nós somos falhos e que temos na nossa vida setores que precisam realmente de mais empenho, de mais investimento para que a gente se harmonize com tal setor, é a melhor coisa que a gente faz, porque a gente já está num passo a mais para a evolução. Ou seja, você reconhecer que precisa melhorar, que precisa investir naquele setor. E aí, levando para o meu caso, tem alguns, claro, mas é um que até hoje ainda é como uma pedra no sapato, que precisa de energia, que eu ainda preciso ressignificar muita coisa. Estou nesse processo, estou investindo nisso, é o lado financeiro. Né? Porque a gente sabe que vive num país, isso é algo que é muito amplo. O Brasil é um país que tem muito esse viés religioso e a nossa cultura está impregnada de muitas coisas religiosas que são antiprósperas. A gente tem aquelas visões super conhecidas, né? Como aquela frase famosíssima que tem na Bíblia: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou então, o que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, e que o dinheiro, quem consegue muito dinheiro é porque é corrupto, é porque rouba, é porque trapaceia. Eu cresci, gente, ouvindo isso praticamente todos os dias. E esse bombardeio é algo que até hoje eu preciso fazer todo um processo de limpeza, digamos assim, desses registros, de tudo isso que é antipróspero. E hoje eu estou procurando ressignificar, colocando coisas novas, ideias prósperas no lugar, para que a questão financeira possa fluir livremente e amplamente na minha vida. Do jeito que é assim comigo, é com você que esteja assistindo ou me ouvindo, e com qualquer outra pessoa. Sempre tem aquele setor que você precisa de mais investimento, de mais atenção, de mais energia que seja despendida naquilo, para que você consiga mais equilíbrio, mais felicidade, né, mais prosperidade de um modo geral. Não é interessante isso, gente? E assim, como eu comentei, dentro desse aforismo ele deixa isso mais ou menos implícito, né, que quando você reconhece, já é um grande passo, porque dali para frente tudo pode ser mais fácil, porque você já reconheceu que aquilo ali é uma pedra no seu sapato e que precisa de atenção.
Aí, como eu comentei, tem outros setores também, o setor profissional. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira trabalhando com o que elas não gostam, sendo super infelizes no trabalho, e elas não têm essa coragem de seguir o seu coração, de fazer aquilo que realmente faz vibrar por dentro. Eu já passei por isso tempos atrás. Hoje em dia eu posso dizer que eu tirei de letra isso. Eu amo o que eu faço, eu trabalho com o que eu amo, que é o ensino, sendo professor e sendo terapeuta. Mas, como eu comentei, muitas pessoas, milhões de pessoas, têm esse dilema, que é muito voltado para o propósito, para a missão de vida, o que você trabalha, né? Porque o trabalho é fonte de, não só de renda, mas é fonte de vida, de você ter aquele senso de realização, de propósito, de ter o seu lugar no mundo. Então, se você tem isso como uma pedra no sapato, invista. Procure terapias, procure vídeos na internet, podcasts que falem sobre isso, porque tem muita coisa boa que você pode aprender indo atrás. Aqui nesse vídeo eu estou apenas pincelando, eu não estou aprofundando nada disso, eu estou só trazendo levantamentos, questionamentos, e cabe a você os aprofundamentos. O outro lado também, o lado dos relacionamentos amorosos. Para muitas pessoas é uma tremenda de uma pedra no sapato, porque elas às vezes tem padrões que vêm lá da infância, do que elas viram dos seus relacionamentos com os pais, que tinham às vezes um casamento falido, ou então cresceram ouvindo de um monte de gente que casamento é horrível, que é a pior coisa do mundo, e que você não pode confiar em ninguém, que a vida de casado é terrível. E quando você fica repetindo essas mesmas coisas o tempo todo, quase todos os dias, isso fica impregnado em você. E aí muitas vezes você não sabe como sair disso, porque aquilo ali se tornou como que um padrão mental. E aí é preciso muito investimento de tempo, de energia, de terapias, para que você limpe tudo isso e coloque como que um novo HD no lugar, para que novos padrões, assim, pensamentos mais prósperos, mais voltados para um novo alinhamento do seu ser aconteça. Esse é um outro lado que dá pano para manga, que eu estou só pincelando, claro. Talvez em outros vídeos mais para frente eu traga mais aprofundamentos nesse lado, nesse setor. Um outro setor também, como eu comentei, a saúde do corpo. Tem muitas pessoas que às vezes pensam que é genética, ficam culpando a genética, porque o meu pai teve isso, minha mãe teve aquilo, eu vou ser fadado a ter tal coisa também. É muito comum para doenças tipo diabetes, pressão alta, coisas do tipo. As pessoas veem na família várias pessoas tendo essas doenças, desenvolvendo essas doenças, elas pensam que estão fadadas a desenvolver também. E aí ficam crescendo com essa ideia na cabeça e quando menos esperam, desenvolvem também. Mas não precisa ser assim, gente. A gente sabe que a epigenética é uma das áreas que eu tenho lido bastante, estudado. Ainda não trouxe muitas dessas ideias para cá, mas talvez em projetos futuros eu o faça. A epigenética, gente, é essa área nova que fala que a gente tem o poder de transformar muitas coisas na nossa genética pelos padrões mentais. Na mudança de padrões mentais, a gente vai mudando muitas coisas no campo físico. E a gente pode fazer isso amplamente. E inclusive até quebrando essa lógica maluca que a gente internalizou e que é extremamente falaciosa, de que a gente está fadado a desenvolver doenças genéticas, por exemplo. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Você vai desenvolver se você não mudar os seus padrões mentais e você ter padrões semelhantes aos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, de toda a sua ancestralidade. Essa é uma das áreas que eu, desde muito jovem, eu procurei colocar energia e mudar esses padrões para ter padrões mais equilibrados, mais prósperos e inclusive, gente, pensando, eu até já comentei um pouco sobre isso em outros vídeos, até você pensando nos bons exemplos que tem próximos da família. Eu tenho um exemplo para mim que é super motivador, digamos assim, a minha avó por parte de pai. A minha avó por parte de pai, ela morreu com 100 anos. 100 anos e alguns dias. Aí eu fico pensando, se a minha avó viveu esse tempo todinho, super saudável, super lúcida, é claro que eu posso viver também. E aí o que eu posso fazer para que eu consiga isso? Aí eu venho há muito tempo buscando muitas áreas de estudo, de leitura, até mesmo na nutrição,
eu tenho lido várias coisas relacionadas à nutrição para que eu tenha me alimentando melhor, eu consiga ter uma vida mais equilibrada, né, uma saúde do corpo mais premente, entende? Tudo isso é possível. E aí é preciso primeiro o quê? Mudar os padrões mentais. É você ter muito internalizado de que você vai ter uma vida muito longeva, saudável e essas doenças que são oportunistas, elas vão passar bem longe de você. Tudo depende dos seus padrões mentais, percebe? Tudo que eu estou falando aqui está relacionado com esse campo do mental. E aí tem uma grande área hoje em dia que é super desenvolvida por psicólogos, por até palestrantes motivacionais, que é a reprogramação mental. A gente pode fazer todo um trabalho de reprogramação mental para trabalhar com cada uma dessas áreas. Aqui eu estou, como eu comentei desde o início, eu estou só pincelando essas principais áreas, esses principais setores, mas se eu fosse esmiuçar, aprofundar todos eles, eu passaria aqui no mínimo 1 hora falando sobre tudo isso. É muito bacana, gente, é muito interessante. Eu espero que essa breve pincelada tenha trazido bons insights, tenha ajudado você de alguma maneira, e saiba disso. Todos nós temos áreas, temos setores que precisam ser colocados uma atenção maior, porque eles são como que os nossos grandes desafios nessa vida. A gente está aqui nesse grande planeta escola para aprendermos. Algumas lições a gente já tem, digamos que, alguma base, digamos assim, outras não. Aquelas que a gente ainda não tem, precisamos de muito estudo, de muita dedicação para que a gente também passe de fase, digamos assim, nessas áreas que são mais desafiantes. É para isso que nós estamos aqui. É mais ou menos esse o grande barato da vida. A gente investir tempo, energia, disposição para aquilo que a gente precisa se aprimorar. E assim ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. Beleza, gente? Vamos lá para o 239. Diz assim: não ser perspicaz demais. É melhor ser prudente. Se souber mais do que convém, perderá ponto. Eis o que acontece com a astúcia. A verdade assentada é mais segura. É bom ter entendimento, mas não ser pedante. Muita argumentação constitui uma espécie de controvérsia. É preferível um critério substancioso que argumente o necessário. Esse aqui é um aforismo super curtinho, gente. Aqui ele está falando sobre os perigos da argumentação exacerbada. Isso é algo que eu já vi ao longo de toda a minha vida no meu processo de observação. Ao observar as pessoas, eu mesmo sem ler, sem estudar os pormenores disso, eu já intuía lá desde a minha infância que quando as pessoas elas falam demais, elas argumentam demais, elas utilizam até artifícios da retórica, né, de falar bonito e para justificar muitas coisas. Se você esmiuçar, se você for ver nos pormenores bem profundos, você vai ver que ali tem coisa. Tem alguma coisa por trás, feia, suja, antiética, que a pessoa está querendo botar por debaixo dos panos através de uma fala bonita e de grandes argumentações. Nessa hora, eu acabo retomando o que eu já falei em diversos vídeos, que é uma das ideias que o Baltazar Gracian martela bastante, que são as ações muito mais importantes do que as palavras. A gente precisa prestar muito mais atenção ao que as pessoas fazem do que aquilo que elas falam, porque para você falar, você pode mentir de uma maneira muito rebuscada, que qualquer pessoa escute você e pense que, que pessoa sábia, que pessoa incrível, e você por trás age de maneira muito diferente. Então, a gente precisa desenvolver em nós essa sensibilidade para perceber muito mais as ações do que as palavras. E pessoas que argumentam demais, a gente precisa acender aquela luzinha de alerta. Cuidado com aquela pessoa ali. Se ela fala demais, se ela argumenta demais, talvez ela queira esconder alguma coisa. Vamos saber o que ela está querendo nos esconder? Assim a gente pode evitar cair numa série de enrascadas de coisas que podem fazer muito mal, não só para nós, mas para um grupo de pessoas, para muitas pessoas. Fica essa dica para cada um de nós, viu, gente? Eu não vou me alongar tanto nesse aforismo, porque muitas das coisas que eu estou falando aqui já foram comentadas em vídeos anteriores, certo? Vamos lá pro 240 para a gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: saber fazer-se de tolo
Até a pessoa mais sábia, às vezes, lança mão dessa peça. E há ocasiões em que é melhor saber estar em aparentar não ter nenhum. Não se deve ser ignorante, só fingir sê-lo. A sabedoria não tem importância para os tolos, e a sensatez para os loucos. Sendo assim, fale com cada um na sua linguagem. Tolo não é aquele que finge sê-lo, mas aquele que disso padece, pois não existe insensatez verdadeira onde chega o artifício. A fim de ser admirado pelos outros, use uma pele de asno. Aqui ele está comentando várias coisas, que eu não vou ampliar tantas reflexões também, mas uma das coisas que é bem legal dentro desse aforismo é que as pessoas que são sábias, muitas vezes a melhor forma de lidar com algumas situações é você fingir ser um tolo. E isso não lhe torna um tolo, muito pelo contrário, só ratifica a sua postura sábia. E aqui, na hora que eu li esse aforismo, na mesma hora eu me lembrei de pessoas que são fundamentalistas religiosas. É super comum acontecer isso. As pessoas que são fundamentalistas, elas pensam que são as donas da verdade. Tudo aquilo que elas dizem é uma verdade absoluta, elas estão certíssimas em tudo. E essas pessoas, elas têm um nível de intolerância gigante. Elas têm muita dificuldade de ouvir pensamentos diferentes, visões diferentes e respeitar. Elas pensam, não, isso aqui está errado, você vai para o inferno, você está equivocado. Elas dizem logo isso e já, às vezes até partem para a briga, sabe? E aí, para que a gente evite tudo isso, nessa hora é preciso ter essa postura de se fingir de tolo. E aí, um dos exemplos, uma coisa que acontece comumente comigo, e eu falo isso com toda sinceridade, gente. Eu sou extremamente respeitoso, gentil, amoroso. Aquelas pessoas que chegam na porta da sua casa para falar sobre Deus, para falar sobre o Evangelho, principalmente os testemunhos de Jeová. Acho que boa parte de vocês aqui já teve essa experiência de receber na porta de casa o pessoal do testemunho de Jeová. E eles são muito convictos, eles são muito vibrantes, né, para falar sobre Jeová, sobre Deus e sobre a salvação, o novo mundo. Quando essas pessoas vêm na minha casa, eu recebo com todo carinho, com toda atenção. Se eu tiver com tempo disponível, eu fico lá só ouvindo e tal, e balançando a cabeça. Não, tá certo, é isso mesmo. Jeová vai nos salvar e ele é Deus, a salvação completa. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho todo esse respeito pelas pessoas, porque quando elas fazem isso, elas estão de coração fazendo aquilo. Para elas estão assim, tipo, fazendo a vontade de Deus, coisas assim, e não tem nada de errado. Agora, o que cabe a nós é termos respeito, e nessa hora o silêncio é você não trazer aquilo que você acredita de fato, é a postura mais sábia. Eu gosto muito, eu até brinco muito com isso com meus amigos, até já falei sobre isso em textos também, de você ter aquela postura tipo de um calanguinho. A gente sabe que o calango, ele fica balançando a cabeça assim o tempo todo, e aí nesse tipo de situação vale a pena você agir como um calanguinho. Você fica só balançando a cabeça assim, é isso, e aí você evita discussões, entende? É simples assim, porque se você for discutir, for bater boca, vai ser muito pior, porque são pessoas que têm um nível de convicção tão grande daquilo que elas pensam ser o certo, ser a verdade, que você vai perder. Se você for discutir, é só para se estressar. E a gente sabe que isso acontece muito comumente. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas que falam de uma forma até agressiva com relação às pessoas que são fundamentalistas religiosas. E aí essa é a grande sacada, é a grande dica de sabedoria do Baltazar Graciano. Nessas horas é melhor você se fingir de tolo, ficar como um calanguinho só balançando a cabeça, concordando com tudo, mas no fundo você pensa diferente, você acredita diferente, seus valores, virtudes, convicções são bem diferentes, às vezes diametralmente opostas. Beleza, gente? Levem isso para a vida de vocês, experimentem na vida, vocês vão perceber o quanto isso é eficaz, o quanto isso é transformador, beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, bem amplas como sempre. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.